Medidas de capacidade. As medidas de capacidade são medidas que envolvem o litro e seus submúltiplos e seus múltiplos. O litro é a unidade fundamental, é a que mais é utilizada. Depois temos o decilitro, o centilitro e o mililitro, que são submúltiplos, ou seja, são valores menores que o litro. E os múltiplos são o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. São valores maiores do que o litro. O quilolitro é representado por KL, o hectolitro por HL, o decalitro por DAL, o litro por L, o decilitro por DL, o centilitro por CL e o mililitro por ML. ML ou mililitro também é muito utilizado. Então, os mais utilizados nas medidas de capacidade são o litro e o mililitro. Aqui nós temos que o litro, como o valor de 1 litro, o decalitro representa 10 litros. O hectolitro representa 100 litros. E o quilolitro, 1000 litros. Então, se eu tenho alguma unidade em litros, para transformar em quilolitro, eu vou ter que multiplicar por 1000. Se eu quero transformar em hectolitro, vou ter que multiplicar por 100. Já se eu tenho algo em litro e eu quero transformar em mililitro, eu vou ter que dividir por 1000. Então, é assim que nós vamos resolver os cálculos. Vamos ao primeiro exercício. Marque a situação que não é utilizada a medida de capacidade. Então, medidas de capacidade envolvem os litros, seus múltiplos e seus submúltiplos. João ordenhou 21 litros de leite, então envolve litros, então é uma medida de capacidade. O recipiente de álcool gel tem 500 mililitros, ou seja, envolvem litros, envolvem capacidade, medida de capacidade. Maria comeu uma maçã de 300 gramas. Aqui já envolve gramas, então essa aqui não é medida de capacidade, isso aqui é uma medida de massa. Então, essa aqui que é a situação onde não utilizamos medida de capacidade. A última diz que a caixa de água tem capacidade para 10 hectolitros. Hectolitro é um múltiplo do litro, então é uma medida de capacidade. Então, aqui a resposta certa seria: Maria comeu uma maçã de 300 gramas. 300 gramas é medida de massa e não a medida de capacidade. Quantos mililitros tem o refrigerante abaixo? Então, temos aqui um refrigerante e está marcando, está sinalizando que ele tem 1,5 litros. Mas está se pedindo quantos mililitros? Então, nós temos uma medida em litros e nós queremos transformar em mililitros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que multiplicar por 10, depois por 100, depois por, no caso, 10, depois por 10 e depois por 10. Ou seja, nós vamos multiplicar por 1000. Essa quantidade, e daí nós vamos saber quantos mililitros. Então, primeiro vamos colocar aqui que nós temos 1,5 litros. Ao transformar esse 1,5 litros em decilitro, nós multiplicamos por 10. 1,5 vezes 10, então vai dar 15 decilitros. Para centilitros, nós multiplicamos por 10 de novo, então vai dar 15 vezes 10, 150 centilitros. E agora multiplicamos de novo, porque a gente quer chegar em mililitros, e mililitros é ml. Então, multiplica por 10 de novo, vai dar 1.500. Então, nós tínhamos 1,5 litros. Para transformar em mililitros, nós multiplicamos por 1000. Ou multiplicamos por 10, depois por 10 de novo, depois por 10 de novo. Que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, esse refrigerante tem
1,5 litros ou 1.500 mililitros. Vamos à próxima. Aqui então a resposta. Quantos quilolitros tem a caixa de água abaixo? Então está dizendo aqui que essa caixa d'água tem 3.000 litros, ou seja, 3.000 litros. Aqui que vai ser representado. Como eu quero quero transformar esses 3.000 litros em quilolitros, então nós vamos ter que dividir por 10, depois dividir por 10, depois dividir por 10. Então, primeira coisa, eu coloco 3.000. 3.000 litros. Ao dividir por 10, ao vir para o decalitro, então 3.000 dividido por 10 vai dar 300. E para transformar para hectolitros, vai ser 300 dividido por 10, vai dar 30. E para chegar no quilolitros, que é o que a gente quer, então dividimos o 30 por 10, então vai dar 3. Ou seja, a caixa de água tem 3 quilolitros de água. Então, essa aqui seria a resposta, 3 quilolitros de água. Também seria correto dizer que a caixa de água tem 30 hectolitros, ou que a caixa d'água tem 300 decalitros, ou que a caixa de água tem 3.000 litros. Todas as pronúncias, todas as falas estão corretas. Porém, em alguns exercícios, nós vamos ter que transformar de litros para quilolitros ou em outra unidade para poder resolver os exercícios. Aqui é um exemplo disso. Nós vamos ter que fazer uma transformação para poder resolver a conta, senão não tem como. Maria tem 10 litros de leite e deseja colocar em garrafas de 500 mililitros. Aqui, então, trata de mililitros e litros. E, então, para poder resolver essa conta, nós vamos ter que transformar em uma mesma unidade de medida. Ou vamos ter que transformar esses 10 litros em mililitros, ou os 500 mililitros em litros. Deixar os dois na mesma unidade de medida. Eu aqui escolhi transformar esses 500 mililitros em litros. Deixar tudo em litros para poder resolver a conta. Então, eu vou pegar o 500, como ele está em mililitros, eu coloco 500 mililitros aqui na parte dos ml. Então, 500 mililitros, ele está aqui. Agora, eu tenho que vir até o litro. Como eu venho para trás, eu vou dividindo por 10, divido por 10 e divido por 10. Então, primeira casa à esquerda, eu vou dividir por 10, vai dar 50. 500 dividido por 10 dá 50. Agora, para andar mais uma casa à esquerda, 50 dividido por 10 vai dar 5. E andando mais uma casa à esquerda, 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Então, as garrafas, elas cabem nas garrafas 500 mililitros ou cabem nas garrafas 0,5 litros. Então, agora nós podemos fazer a seguinte conta. 10 litros de leite dividido em 0,5 litros em cada garrafa. Nós vimos que isso aqui é a mesma coisa que 0,5 litros. Como os dois estão na mesma unidade de medida, nós podemos dividir o 10 por 0,5. E 10 dividido por 0,5 vai dar 20 garrafas. Então, a resposta certa aqui seria 20 garrafas. Então, essas são as medidas de capacidade. O quilolitro, o hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Se eu estiver em litro e eu quero transformar para mililitro, eu multiplico por 10. Caso eu venha para a esquerda, eu divido por 10. E essas transformações vão ter que ser dadas de acordo com os problemas. Conforme o problema, nós temos que transformar na mesma unidade de medida para poder ser resolvida essa conta.